Bem-vindos, pessoal. Live a jato extraordinária dessa semana, em dia diferente. A gente sempre faz nas quartas-feiras, mas por causa do carnaval eu resolvi fazer hoje, quinta-feira. A maioria das pessoas estava viajando, eu inclusive. Então, bem-vindos. E a ideia hoje, como sempre, é fazer uma sessão de perguntas e respostas. É um dos meus temas preferidos, que é uma interação muito bacana com vocês. E eu já vou começar direto. Eu chamo de live a jato, porque é sempre uma live de 30 minutos, que é o tempo padrão que eu mais gosto. Então, primeira pergunta aqui é sobre um produto que causa muita estranheza, de certa forma, que é o IoPro. O IoPro é um fenômeno de vendas, né? E causa estranheza pelo seguinte: você tem vários IoPros. E enquanto você tem o Shake IoPro, que é quase que um Twix, um Snickers de bebê, tem uma quantidade absurda de ingredientes. Olha só, eu até imprimi aqui para eu poder ler para vocês. Leite parcialmente desnatado, concentrado proteico de leite, beleza. Aí começa: amido modificado, concentrado proteico de soro de leite em pó, enzima lactase, estabilizante celulose microcristalina, carbomeximetilcelulose, carragena, fosfato. Tem mais 5 ingredientes depois disso. Então eu não vou nem continuar lendo, mas para dizer o seguinte: o IoPro Shake é uma bomba, é uma porcaria, tem um monte de coisa química. A própria goma carragena não é química, é natural, só que é associada a um monte de desfechos ruins de intestino. Por que eu estou falando isso? Porque você tem um outro IoPro, que é o IoPro iogurte. E o IoPro iogurte, ele é bacana. Então olha que interessante, eu sempre falo que eu dou celular de qualidade para produto e não para marca, né? Não que eu tenha dado para o IoPro, mas é curioso. Aliás, eu até dei sim para o iogurte, eu já dei lá no passado. Mas o curioso é que mesmo dentro da mesma marca e dentro da mesma submarca, né? IoPro dentro da Nestlé, dentro da IoPro você tem um produto que é maravilhoso e um produto que é uma porcaria. Então o IoPro iogurte está isento de todo esse monte de coisa que eu falei. É um produto super bacana, super puro. Aí, uma outra pergunta aqui: Ed, você recomenda creatina? Como é que a gente sabe se ela é pura depois de tantas marcas que bateram na trave? Cara, creatina é o suplemento mais estudado do mundo, você sabia? E, assim, não há dúvida dos infinitos benefícios da creatina. Inclusive hoje se sabe que tanto físico quanto mental, só que de fato a gente tem há alguns anos a Abnutri fazendo análise de quase todas as creatinas do mercado e divulgando o resultado. E é uma coisa muito louca, porque a imensa maioria não é nem bate na trave, passa longe da trave. Bater na trave eu diria que é o quase ser boa. A gente tem... Oi, Márcia, tudo bem? A gente tem uma quantidade muito grande de creatina que tem menos de 80% de creatina. Teve marca que teve 0% de creatina e é vendida como 100%. Essa lista é aberta, tá? Se vocês colocarem creatina Abnutri, vocês podem ver inclusive 2023 e 2024, os 2 últimos anos. E aí é interessante porque você vê a diferença de um ano para o outro, e as mesmas marcas que ou foram condenadas aqui ou entraram com liminar para não divulgação dos resultados em 23 se mantiveram iguais em 24, ou seja, nada aconteceu. Essas são as marcas que a gente deve, não é nem apitar uma luz amarela, uma luz vermelha gigantesca contra a marca e não só contra o produto creatina, porque se a marca entra com uma liminar por 2 anos seguidos para que os produtos dela não sejam divulgados, é terrível. Então, enquanto os que bateram na trave. 5 gramas, recomendada para todos, e o tamanho da pessoa não varia? Silvia, varia sim. 5 gramas é uma medida meio que padrão, tá? Vai variar, e a creatina não tem efeito colateral, mas para você, mulher, em geral, 5 gramas. Se a pessoa for muito maior, pode tomar 7, pode tomar 10, mas 5 gramas é o padrão, inclusive que é o que eu tomo, porque a creatina é um suplemento de uso contínuo e de efeito cumulativo. Mas, voltando à pergunta dela, que é interessante, é o seguinte, né? Como saber se ela é pura depois de tantas marcas que bateram na trave? Você prepara a creatina, ou nem prepara, você pode até colocar, mas prepara melhor. Você pode colocar no pó direto, mas prepara ela na água e pinga algumas gotas de
iodo. Iodo você compra na farmácia, a coisa mais barata que tem. E se você tiver se ele reagir, se ficar roxo, é porque é amido. O iodo reage com amido. E o amido é a coisa mais barata do mundo. E é com amido que as marcas maqueiam os seus produtos, seja creatina, seja whey, seja o que for. Então é uma forma caseira, muito eficiente, muito crível de você determinar se a sua creatina é pura. Tá? Inclusive, a creatina que eu dou, o selo é de qualidade, que é feita pela Edufarma, eu vou postar nos próximos dias ele mesmo fazendo o teste lá. Então, antes da gente validar, ele fez o teste, ele me mandou o vídeo, a gente viu os laudos. Então, assim, é uma creatina 100% pura, não tem nada, nem 1%, nem 0,5% que não seja creatina lá dentro. Então, esse teste você pode e deve fazer com qualquer creatina, inclusive com a que eu recomendo. E aproveitando que eu estou falando de creatina, digita aqui suplemento. Eu preparei uma masterclass de suplementação para meia idade, onde eu me encontro, e terceira idade, basicamente acima dos 40 e pouquinhos anos. E está muito legal e muito completa. E ali eu falo muito dos suplementos que eu acho que são importantes e necessários tomar, e ao mesmo tempo o que não está lá, você muito provavelmente não precisa, né? A gente tem hoje, principalmente na medicina integrativa, a gente acaba indo muito ou saindo muito de consultas com listas intermináveis de suplementos, achando que quanto mais melhor. Não, quanto mais não é melhor, pelo contrário, os suplementos devem ser tomados com precaução, com cuidado, porque tem interação entre eles e geralmente são poucos e bons. Então, quanto mais não é melhor, quanto mais só vai deixar o médico e a farmácia mais ricos, tá bom? Lembrem disso. Aquela lista interminável é um absurdo, na verdade. Você tem algum curso online, Júlia? Tenho. Eu tenho o curso Segredos dos Alimentos 2.0, o link está na bio, você pode se cadastrar lá e entrar na lista de espera, que a minha equipe entra em contato com você. Inclusive tem uma mensagem aqui que passou da Silvia. Ed, estou acabando seu curso, me atrasei, mas estou encantada. Segundo curso seu. Que legal, Silvia, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, prazer ter você aqui. A Masterclass falará sobre adequação ao peso. Na verdade é o seguinte, dos poucos suplementos que eu recomendo lá, não tem como, porque tem muitos que são muitos, de novo, são poucos, mas alguns têm várias combinações, como 2, por exemplo, que é uma fórmula autoral de sono, que são vários ativos, é impossível você, claro, a menos com exames muito direcionados, com alguém que conhece muito do tema, um médico, para falar quantos miligramas você precisaria de cada um dos ativos, porque no sono, por exemplo, são 7 ingredientes ativos ali. Tem um outro que é uma fórmula de vitalidade mental e cognição. Ali tem vitamina D3, aí não é por idade, porque você independe, né? A gente colocou 4.000 unidades internacionais. Tem gente que consome 10.000, 15.000, tem gente que consome 2.000, tem gente que não consome. Depende de como está a sua vitamina D. Idem para coenzima Q10, vitamina A, bio-PQQ, enfim, cada um dos ativos que estão lá. Então não. O único ponto que se aplicaria a isso é a creatina e o outro é o whey. No caso do whey, não existe uma dosagem por tamanho, uma dosagem específica de whey. Existe uma dosagem, falando mais no macro, de proteína. Aí com certeza absoluta, inclusive é uma recomendação que eu tenho feito muito. Duas coisas que eu falo, né? Uma é não fique contando as suas calorias, porque isso te aprisiona, isso te escraviza, isso não te dá liberdade, e isso é um tiro curto. Por outro lado, conte sim quantos gramas de proteína, não quantas calorias, mas quantos gramas de proteína você está consumindo. Então entenda um pouquinho as matrizes alimentares principais, quanto elas têm de proteína, para você entender se você está atingindo o seu objetivo de proteína mínimo 1,5 grama por quilo, objetivo ideal 2 gramas por quilo. Então você vai suplementar com whey ou qualquer outro suplemento proteico isolado, concentrado, de acordo com o que falta na sua dieta. Tá? Então o da sua dieta tem a ver com o seu peso. O whey especificamente ou outro suplemento de proteína não tem uma relação direta com o peso, mas sim com o quanto de proteína você consumiu naquelas 24 horas.
O selo Abicabe garante amendoim sem aflatoxina? Eu não sei qual que é o critério do selo, não sei quem paga o selo, não sei te falar. Eu não posso dizer, não estou dizendo que sim nem que não. Eu realmente não sei. Oi, Bel, boa noite. Dieta que prioriza proteína sobrecarrega os rins de jeito nenhum. Se o seu rim é saudável, eu vou te fazer um paralelo aqui. É a mesma coisa que falar o seguinte, que exercício vai fazer mal para o coração. Partindo da premissa que quem tem algum problema cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, não pode fazer exercício de força, exercício de resistência, obviamente. Mas não é porque o exercício de resistência causa o problema cardíaco. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, melhora o problema cardíaco, ou melhora a chance de você ter antes de você ter. Um dia que o problema está instalado, você não pode mais fazer exercício de porrada. Creatina e proteína, na verdade, proteína mais, é exatamente a mesma regra. Se você tem um rim saudável, foram feitos estudos com consumos assim de 3, 4 gramas de proteína por quilo de peso. Você não consegue fazer isso sem muitas suplementações, sem forçar a barra. É muito, muito difícil você conseguir, mesmo com suplementação. Mas eles fizeram justamente para ver o que aconteceria no rim. Absolutamente nada. Então não tenha esse medo. Quais os tipos de suplemento de ômega 3? Você tem, na verdade, 3 tipos, né? Não é tipo de suplemento, é tipo de ômega 3. Você tem outros, mas os 3 principais, são os 3 que são vendidos, são ALA, que é o ômega 3 vegetal, só que ele é convertido, então só 15% do ALA, seja de chia, de linhaça, da fonte que for, vai ser absorvida. O resto vai ser perdido e esses 15% vão ser convertidos em EPA e DHA, que são as formas biodisponíveis e que são as formas prontas das origens animais. Você tem uma fonte que não é animal e que tem EPA e DHA, que são as algas, mas são pouquíssimas as marcas que fazem e custa muito mais caro. O que é importante de ômega 3 você tem 2 coisas. Primeiro, EPA e DHA juntos tem que dar mínimo 1000 mg. E segunda coisa, ter um selo de pureza. Eu recomendo sempre MEG3 ou IFUS. Por quê? Porque se você não tiver esses selos, a chance do seu ômega 3 estar oxidado e lotado de metais pesados é imensa. E aí eu diria para você o seguinte, não consuma ômega 3 se não tiver um desses selos. E naquela farmácia da esquina comprar qualquer ômega 3, não faça isso. As boas farmácias já têm opções tipo Essential, Pura Vida, Vitafor, que tem o selo IFUS. Eu, inclusive, para a linha da Edufarma, que eu dei o selo de qualidade, a gente ainda não achou um ômega 3 à altura, então a gente ainda não tem. Tem uma marca que já mandou, que tem o selo MEG3, mas ele não mandou o selo, os documentos da origem comprovando que os lotes são aqueles e por aí vai. Então a gente está puxando essa linha 100% para ter certeza do que o que a gente vai, eu vou endossar e a farmácia vai oferecer é o mais puro que existe no mercado. Então aqui eu falei de creatina. Isso aqui é legal. Vi você falando que colocar fibras antes das refeições é uma boa. Que fibra você coloca? Quando eu estava selecionando as perguntas, eu resolvi mostrar uma coisa para vocês. O que eu tenho aqui? Um pacote de chia. Essa chia aqui é da Native orgânica, então chia normal. E aqui uma água. Então é uma das várias formas que você tem de consumir fibra. E para mim, a chia é uma das melhores fontes disso. Antes disso, por que consumir fibra? Para reduzir o pico glicêmico, reduzir o impacto glicêmico. Isso evita a compulsão, isso faz com que os seus hormônios, especialmente a insulina, fique estável, você não fica numa gangorra hormonal, fica com a sua sensibilidade à insulina sempre no nível máximo, que é ótimo. Não confundir sensibilidade com resistência, né? Você quer sensibilidade alta, resistência baixa, né? Não quer resistência à insulina. Então, adicionar fibras é uma coisa muito legal para isso. Tem várias possibilidades. Uma salada que tenha vinagre, que tenha, qualquer salada vai ser riquíssima em fibra. Vai ter gordura, que vai ser o azeite. É o combo perfeito. Quando você não for comer uma salada, isso aqui para mim é muito legal. Olha o que eu faço. Aqui tem um copo com água. Eu ponho um pouquinho de chia. Tá? Então aqui deve ter ido umas 2 colheres de chá. Mexe bem. Tá aqui. E toma.
fica um pouquinho no copo. Eu estou sem mais água aqui. Tem um pouco aqui. Aí você basicamente faz isso. A chia ela aumenta em 10 vezes o volume dentro de você. Então, além de aumentar a saciedade, você está colocando tudo que você precisa para fazer esse colchão. A chia tem muita fibra, uma fibra excelente. Tem muita gordura, uma gordura excelente. E tem uma relativa carga de proteína, mas que aqui vai ser irrisório. Então, é uma forma muito legal, muito eficiente de você ingerir fibra rápido. Você vai para um restaurante, vai comer uma massa, ou vai comer uma pizza, ou vai comer um cheeseburger. Você faz uma coisa dessa, não tem gosto, é super tranquilo. E tá resolvida a parada, tá bom? Experimentei o Super Coffee de pistache artificial e fiquei na dúvida se é indicado para permanecer no jejum. Aqui a gente tem uma situação um pouco delicada. Eu vou falar no geral, para não falar de marca, que é o seguinte: o principal ingrediente dos cafés funcionais é TCM. TCM é triglicerídeos de cadeia média, é uma gordura. Quando a marca compra TCM, ela compra, porque é um pó, ela vai comprar em pó. Mas o óleo não é pó. Então o óleo, para virar pó, precisa de um veículo. E esse veículo, em praticamente todas as situações do mundo, é maltodextrina, que é um tipo de amido, que vira açúcar mais rápido, muito mais rápido do que açúcar branco. Ou seja, você pega um produto que, e eu vou falar genericamente para não me comprometer, porque eu não sei especificamente de uma marca ou outra, com exceção obviamente da Mata, eles compram o pó, adicionam o pó e declaram que é TCM em pó, mas não declaram qual é o veículo. E se não declaram qual é o veículo, eu só posso acreditar que em todas as situações onde as empresas não declarem, é maltodextrina. Por quê? Porque se fizer igual a Mata, que desenvolveu o TCM dela dentro de casa, levou um ano a mais, gastou uma grana absurda para fazer com goma cássia em vez de maltodextrina, se o cara não descreve o que tem, é porque é maltodextrina. E se é maltodextrina, é uma parcela grande da receita. E maltodextrina é a coisa que mais te tira do jejum do mundo. Então, eu vou deixar para você tirar a sua conclusão. Eu não posso falar explicitamente que tira ou que não tira, porque eu não sei o que eles colocam. Mas entendo. Em não abrindo, vou colocar de outra forma. Comercialmente falando, a concorrência de tudo na vida é muito difícil, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa live com você, estou concorrendo com outras 1000 lives que estão fazendo em paralelo. Então, tudo que é vendido, e aqui eu estou, vamos dizer assim, vendendo os meus conceitos, as minhas ideias, o meu conteúdo, o meu valor para você. Mas aplicando isso a um produto. Quando você faz um produto, você tem vários concorrentes. Qualquer diferencial que você tem aqui, você tem que falar para o mercado. Porque senão, por que você vai pagar mais para ter um diferencial que você vai guardar debaixo do bolso? Não faz sentido. Então, se o TCM tem um diferencial de não ter maltodextrina, a empresa tem que falar. Se a empresa não fala, é porque muito provavelmente não tem. E aí, provavelmente, sim, te tira do jejum. Andréia, achei que a chia tivesse que ficar um tempo na água. Na verdade, Andréia, é o seguinte, olha o que acontece aqui, ela grudou e agora vai ficar grudadinho aqui mesmo. Mas a maioria eu tomei. O ponto é, você tem que tomar com bastante água, porque ela cresce, é o que eu falei, ela cresce 10 vezes. Se você não tomar com bastante água, ela vai te causar constipação. Então, isso vale para qualquer fibra, tá? Qualquer fibra tem que ser ingerida com muita água. Então, no caso da chia, não é exceção. Bom ponto que você levantou. Agora, o contato dela com a água não precisa ser fora. Você não precisa comer um pudim, um gel, uma geleia de chia. Você pode consumir, desde que tenha bastante água, água suficiente para ela expandir e continuar fluida, tá bom? O Mata Coffee é delicioso, compra ele na próxima, ele é delicioso. Modéstia à parte, obrigado, Mata Coffee é imbatível. Modéstia à parte, eu também acho. Principalmente de cacau, tá? É o que eu mais gosto. Júlio também, boa. Muito bom. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma... Pão francês ou pão de forma? Eita, elaiá. Pão é o seguinte, eu classifico, eu tenho um ranking dos pães. E primeiro que pão
tem que ser fonte de prazer, não fonte de nutrição. Então vamos deixar isso muito claro desde já. Pão proteico. Você tem a opção de pães sem glúten incríveis, mas são poucos. O que eu mais gosto é um que vende em Balneário Camboriú, não vem de São Paulo, é da Grow Fit. Ela foi minha mentorada, a Suane. Foi o melhor pão sem glúten que eu comi na vida e um dos melhores pães, ponto. Comparando com qualquer outro. Aquele pão sim, ele é fonte de nutrição, mas é uma agulha no palheiro isso. Normalmente o pão é um veículo para você consumir alguma coisa. Então, francês hoje forma. Eu diria para você o seguinte, você tem de pior para o menos pior. Eu não vou colocar melhor porque eu não quero associar pão a algo inerentemente saudável, mas você tem um pão... Então você tem uma bisnaguinha, que é o pior pão de todos, é o mais químico, o mais cheio de coisa. Depois você tem o pão de forma, e aí eu vou generalizar, não vou falar marca a marca, mas os pães de forma de mercado são uma porcaria, um monte de ingrediente químico, um monte de açúcar, um monte de óleo. Já estão me ligando aqui, não sei se atrapalha, espero que não. Mesmo os que são... não se iludam com 100%, não sei o que, ou com fermentação natural. Mentira. Pão de supermercado, embalado, não tem longa fermentação, não tem fermentação natural, não se iludam com isso. Então esse é o segundo melhor pão. Depois desse vem o pão francês. Eu não vou classificar aqui tipo de farinha e tudo mais, porque senão eu vou puxar essa linha demais. Mas o pão francês, generalizando, ele é basicamente farinha, fermento, água e sal. Então ele é um pão, entre aspas, puro. Vai ter melhorador de farinha que não vai estar declarado, vai ter uma cacetada de agrotóxico que já foram identificados na maioria dos pães franceses ou não franceses. Então tem um monte de coisa. Mas falando de pão sem ser muito pentelho e cavar demais, então as bisnaguinhas da vida, os pães de forma, pão francês que tem essa característica que eu falei, e aí em cima tem os pães de... Aí sim, padaria artesanal, longa fermentação, fermentação natural. E aqui em São Paulo, pelo menos, tem muitas delas que usam farinhas italianas, farinhas francesas, e as farinhas europeias são muito melhores. Alguns deles, inclusive, usam farinhas orgânicas. Então, aí sim, é um pão que ele, vamos dizer, é inócuo. Do ponto de vista de glúten, o glúten foi parcialmente inativado pela fermentação natural. Se você pegar um pão de farinha europeia, que de novo em São Paulo não é raro, é fácil de achar, você tem um pão com uma quantidade e um tipo de glúten muito mais suave. Então é um pão que mesmo quem é sensível ao glúten não celíaco pode consumir numa boa e não sente nada. Então é muito libertador isso. E só para quem chegou depois aqui, eu preparei uma... Aliás, já vou para a próxima pergunta e já fazer o gancho. Whey, você gosta? Acha a melhor opção de suplemento proteico? Então, eu falei um pouquinho aqui de creatina, e estou falando agora aqui do Whey, e eu coloquei aqui para digitar suplemento, que eu fiz uma masterclass sobre suplementação para meia e terceira idade, que está animal, e é muito esclarecedor e vai te economizar muito dinheiro com suplemento, caso algum dia, e o que provavelmente vai acontecer é você se deparar com uma lista gigantesca de suplemento. Questione, a maioria deles não é necessário. E o que eu acho de Whey? Gosto muito de Whey, tenho uma preferência absoluta por Whey grass-fed, Whey de vacas criadas soltas no pasto, é a alimentação natural do animal. Consequentemente, a parte nutricional dos subprodutos do animal, e o Whey é o soro do leite, a proteína do soro do leite, não é exceção, é um produto certamente superior. Então eu gosto de Whey, prefiro 1000 vezes o Whey grass-fed, vai pagar um pouco mais caro, ou às vezes até não, depende da marca, mas vale demais a pena. E não é a única opção, você tem Whey, você tem o próprio Superfoods da Mata, que não é proteína, ele contém proteína, ele tem 2/3 da carga proteica do Whey, mas ele é uma refeição completa, então depende dos seus objetivos. Vai pular uma refeição, quer tomar um café da manhã, está sem tempo, quer almoçar, está sem tempo, está numa viagem, vai muito bem você trocar uma refeição por ele, aí é muito melhor do que o Whey. Agora, você quer sim, tá com uma alimentação impecável, mas quer fazer um complemento, um suplemento proteico, porque você está treinando e não está chegando, por exemplo, nos seus 2 gramas diários de proteína, aí o Whey vai cair
super bem. Então depende do que você quer. E tem também opção de suplementação para quem é vegano, que não é, além dos superfoods, que tem, são proteínas isoladas de arroz, de ervilha, tem de batata, tem de coco, mas aí são muito mais difíceis de achar, de semente de abóbora, semente de girassol, são muito mais difíceis e no geral mais caras. Então proteína das vegetais, ervilha e arroz, elas têm todos os aminoácidos essenciais, então ela tem um aminograma completo, que é muito bom, aliás é fundamental e vale muito a pena. E tem o colágeno também, eu não sou tão fã do colágeno. O colágeno tem, dos 9 aminoácidos essenciais, 3 ele não tem. Então eu não gosto de contar com colágeno como a minha fonte, ainda que suplementada, principal de proteína. Como uma fonte secundária não tem problema. O colágeno ele tem muita qualidade, ele é muito biodisponível, ele é muito absorvível, é tudo muito legal. Ele só não é completo. Então é isso. É possível melhorar a solubilidade dos superfoods em pó da... Então, o problema da solubilidade é o seguinte: você pode pegar ou com um mixer ou bater no liquidificador e ele fica muito bom. E eu particularmente gosto muito de tomar ou numa base de leite cru de vaca ou o leite de castanha da mata. Ele fica mais encorpado e mais encorpado ele fica mais estável. Se você faz na água, ele dá uma leve decantada, mas não é rápido, tá? Agora acontece o seguinte: a gente não quis roubar espaço e nem te cobrar por isso, né? Porque eu poderia vender o mesmo superfoods com o mesmo peso, com o mesmo valor, ao mesmo preço, porém trocando uma parte do produto em si, que é a alimentação mais top na veia, parcialmente por mais emulsificantes, né? Para que você não tivesse esse comentário, por exemplo, mas eu ia estar te vendendo algo menos nutritivo. Então a gente quis, tudo que tem ali é 100% nutrição. Então assim, a dica que eu te dou é: prepare em base leite, o leite que você preferir, e vai ficar bacana. A marca Clean Whey gosto muito, Eles usam whey da Glambia, é um whey muito puro. Aliás, importante, tá? Whey, mesmo que não seja grass-fed, dá para ser um whey bacana, mas whey puro. Se for whey com sabor, alguns até são bons, mas são muito poucos. O cara vai errar nos que a gente chama de fillers, né, que são os enchedores de linguiça para baratear. O cara vai colocar emulsificante, estava falando deles agora. O cara vai colocar um adoçante muitas vezes ruim, químico. Então, fique esperta com o tipo de whey que você vai usar. O Clean Whey puro, eu aprovo, eu gosto dele. E 19h30 eu vou... Bom, quem chegou agora, né? Eu acho que eu falei do rótulo, suplemento, digita suplemento que eu mando o link para você se inscrever na Masterclass. E... fibra, falei. Quais você considera os 3 principais truques da indústria nos rótulos? O primeiro truque, que eu acho uma coisa muito sacana, muito inclusive imoral, é colocar personagem infantil em rótulo de produto para criança. Porque, cara, você vai fazer a sua compra com seu filho de 3, 4, 5, 10 anos e ele vê lá o bichinho que ele gosta, é muito ruim. É muito ruim. E a maioria dos pais não tem a mínima ideia de que aquilo não é um produto bom, pelo contrário, né? Tem, inclusive, muitas vezes a ingenuidade de, se está sendo vendido para criança, ainda mais uma empresa grande, de repente pega uma Unilever, uma Nestlé, uma Danone, está vendendo para criança, é porque o produto deve ser melhor, deve ser mais puro ou qualquer coisa, e não existe essa relação. Então, para mim, o maior truque, o mais sacana é esse. O segundo é pegar carona no selinho, ou no não ter o selinho, né? Alto em açúcar adicionado. E então ele pode ter duas coisas. Um é não ter o selinho, daí não é um truque, simplesmente não tem o selinho, mas é que o selinho não quer dizer nada. Aí é uma live inteira falando disso. Eu já falei em várias delas. Mas a pessoa daí a empresa mencionar o produto, está lá escrito no rótulo, não contém açúcar adicionado. Quando no final contém amido, contém suco concentrado, contém tâmara, por exemplo, concentrada, contém
maltodextrina, contém frutose, enfim, você tem N possibilidades de encher o produto de açúcar, muitas vezes opções piores do que o açúcar branco, mas tem esses dizeres não contém açúcar, isso é muito ruim. E o terceiro, apelos em geral, mas tem um que os caras se aproveitam mais, cada vez menos, porque está caindo um pouco a hype dos produtos veganos, mas ainda se usa muito o apelo vegano ou plant-based para enaltecer algum produto que muitas vezes pode ser bom, mas a maioria das vezes não é bom, né? Não tem nada de nobre. Então você pega, por exemplo, geralmente os produtos cuja origem seriam produtos animais de origem animal, mas que na adaptação para o público vegano viram um produto vegano, a maioria deles, tem exceções, tá? Mas a maioria são produtos muito ruins. Então, por exemplo, substitutos do mel vai ser xarope de milho de alta frutose, o caro, para quem lembra que tem mais de, 30, não sei se existe caro ainda, acho que não. Os queijos vão ser amido de batata, tem exceções que fazem com castanha de caju, a gordura adicionada é óleo de coco, tem exceções bem nobres, bem bacanas, poucos, mas tem. Mas a maioria das vezes o apelo vegano, as carnes veganas são uma absoluta catástrofe na maioria das vezes. Também vai ter as exceções de leguminosas, de cogumelos, mas na maioria, e assim, empresa grande sempre vai fazer produto barato. Isso é uma máxima, não tem exceção disso no mercado. Você vai pegar uma Seara que vai fazer um hambúrguer, uma salsicha, uma linguiça vegana, pode ter certeza que vão ser os piores ingredientes. Seara, Aurora, qualquer marca da JBS, enfim, porque é assim que funciona. Então você vai pegar marcas menores que podem te entregar produtos melhores, mas via de regra o apelo vegano e plant-based em rótulos de produtos ruins, querendo pegar carona, considero um dos 3 truques mais sacanas da indústria. Beleza, pessoal? É isso. Semana que vem a gente volta às quartas-feiras. Acabou o carnaval. E obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Abraço para todos.